Olá, olá, amigos. Aqui estamos nós para mais um encontro maravilhoso com você, através do canal Silvio de Moura Bernardes e o programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. E hoje eu tenho muita coisa boa para conversar com você, mas também tenho muita coisa preocupante. Observe só isso: alergias, alterações do ritmo cardíaco, anemias, angina do peito, aterosclerose, baixa resistência a gripes e resfriados, colesterol alto, depressão, dificuldade de cicatrização de feridas, dificuldade de emagrecer, dificuldades imunológicas, deficiências imunológicas, dor de cabeça, fadiga crônica, fraqueza e atrofia muscular, enrijecimento das articulações, infecções crônicas com frequência, infertilidade, irregularidade do ciclo menstrual, lentidão de movimentos, prostração, letargia, pele seca, unhas quebradiças, perda da libido, perda de apetite, pés e mãos frios, preguiça mental, prisão de ventre, problemas de memória, problemas digestivos, queda de cabelo, unhas quebradiças. Estes são apenas alguns dos problemas que podemos enfrentar quando temos uma deficiência nos hormônios da tireoide. Por isso, queridos, que hoje esse programa está cheio e recheado de coisas para a gente trabalhar, porque hoje nós vamos falar de uma glândula de uma importância fantástica na vida da gente. E esta glândula é a tireoide, com os seus hormônios, principalmente o hormônio T3, tetraiodotironina, e o hormônio T4, T4 é que é tetraiodotironina, o T3 é triiodotironina. O que é e quem é a tireoide? Uma glândula, meus queridos e minhas queridas. Uma glândula, sim. E onde é que está a tireoide? Se você quer localizar a tireoide no seu corpo, é muito simples. Põe a mão aqui no pescoço e engula. Você vai ver que o osso ióide sobe e desce. E então, engoliu, ele sobe. Soltou, ele desce. Quando ele descer um pouquinho abaixo, mais ou menos 1 centímetro abaixo, aí está a sua tireoide. É aí o local. Ela parece até uma borboleta, porque tem duas partes maiores, como se fossem as asas da borboleta, que são os lobos direito e esquerdo, e depois tem o istmo, que é a parte central, que parece até o corpo da borboleta. De cada lado da tireoide, nós temos 2 grãozinhos, de cada lado 2 grãos, portanto são 4, não é? Esses 2 grãozinhos, que estão do tamanho assim de uma ervilha, são as paratireoides, que não têm nada a ver com a tireoide e produzem o paratormônio, que é outro grupo de hormônios diferentes. A tireoide, então, produz primariamente e especialmente o T3 e o T4, e um se transforma no outro. Portanto, é importante sabermos, esta glândula, por ser muito interessante, muito misteriosa, ela é alvo de estudos de várias pessoas. E no seio da medicina natural, costuma-se trabalhar bem o iodo. Realmente, no passado, nós tínhamos uma doença no nosso país, que era o bócio endêmico. Já ouviram falar do bócio endêmico? O bócio endêmico é uma doença que afligiu muita gente no nosso Brasil. E ele acontecia pela falta de iodo. O principal mineral para que esta glândula funcione, sem sombra de dúvida, é o iodo. Mas nem só de iodo vive a tireoide, como de muitas outras coisas.
Agora, como vocês ouviram de mim a lista das doenças que podem acontecer, ou melhor, a lista dos sintomas e dos sinais que podem ocorrer por causa da deficiência de hormônios da tireoide, eu quero que vocês saibam que dificilmente não são esse problema de hipotireoidismo vai acontecer, vai ser diagnosticado a tempo. Por quê? Porque geralmente o hipotireoidismo não é uma opção que a gente tem quando a gente vai investigando o que a tireoide causa no corpo da gente quando ela não está funcionando bem. Então, muita gente tem pensado que problema da tireoide é só devido ao iodo, e não é. E, às vezes, o iodo está em grande quantidade no corpo e pessoas recomendam iodo quando não se precisa de iodo. E não sabem que iodo de menos é ruim, mas iodo de mais também é prejudicial. Por isso que nós precisamos, primeiramente, saber as causas e até mesmo se temos tireoide, algum problema na tireoide, como o hipotireoidismo. Então, das principais doenças da tireoide, o que são? Vou dizer agora para você as principais, mas fica aí porque no final desse programa, na última parte dele, eu vou te ensinar a você perceber se você tem hipotireoidismo ou não, tá? Sustenta aí, porque vai ser importante e você pode fazer esse exame em casa, na cama, mas daqui a pouco eu te digo como é que você vai fazer, tá? Sustenta a mão por aí e vamos tocar os assuntos em frente. Bom, então, pessoal, a tireoide é uma glândula endócrina. O que quer dizer isso, professor? Glândula endócrina é aquela cujo produto de secreção, ou seja, os hormônios dela, ela joga direto na corrente sanguínea. Portanto, quando a tireoide produz os hormônios dela e joga na corrente sanguínea, eles vão para todo o corpo e afetam o metabolismo de todas as células. Não tem parte nenhuma no teu corpo e no meu que não precise de um empurrãozinho, de um estímulo dos hormônios da tireoide. Por isso que quando os hormônios da tireoide começam a faltar, a gente começa a ter problemas de lentidão no corpo. O corpo não funciona mais como antes, a mente não funciona como antes, as pernas se arrastam para andar, os braços também, a gente sente que está perdendo a produtividade. Isso pode ser várias outras coisas, não tem nada a ver com a tireoide, mas pode ser da tireoide. O principal problema da tireoide é que esta é uma glândula, produz um hormônio que tem uma atividade muito geral no corpo. Então, muitas vezes, os sintomas dela são confundidos com sintomas de outras enfermidades, de outros problemas. E a gente, às vezes, passa indo no gabinete médico, vai várias vezes e só depois é que vem se descobrir que o problema da gente não era doença disso, daquilo, mas era tireoide. Então, essa lista infinita de problemas que eu disse a vocês, vocês observaram que tem problema em todas as partes do corpo? Pois bem, assim é a tireoide. Ela interfere em tudo. Muita gente que não é da área de saúde, obviamente, pensa que o TSH, porque quando o médico pede os hormônios da tireoide, ele geralmente pede o T3, T4 e o TSH. Aí muita gente pensa que o TSH é uma sigla, que quer dizer hormônio estimulante da tireoide, de trás para frente, não é? Porque é em inglês, ok? T de tireoide, S de estímulo, porque em inglês é com S, não é com E, como em português, e H de hormônio. Então, hormônio estimulante da tireoide. O TSH é um hormônio que estimula o funcionamento da tireoide. Mas onde está o TSH? O TSH é sintetizado na base do cérebro, na base dele, mas não no cérebro. Tem um osso, o esfenoide, e esse esfenoide, no meio dele, tem uma conchinha assim, ó. E ali se situa
a hipófise ou pituitária. Essa conchinha do osso esfenoide é chamada célula túrcica. Ali está a hipófise ou pituitária. A glândula se deposita nessa conchinha. E então, esta glândula, que é uma glândula mestra do corpo, é a maestrina da orquestra das glândulas do corpo, ela sintetiza o TSH, joga na corrente sanguínea e ele vai à tireoide, ele estimula a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, através dos quais o metabolismo é ordenado, coordenado e estabelecido. Quero levantar um outro problema. Muitas vezes você pode fazer o seu exame de sangue, seu TSH está na faixa normal, seu T4 está na faixa normal. Raro é o médico que não pede, que pede T3, deveria pedir o T3 sempre, não é? Então, mas o T4 livre está na faixa normal, o T3 pode estar na faixa normal e o TSH também está na faixa normal. E aí pensa-se que a tireoide está funcionando normalmente, porque na maioria dos casos, quando está assim, ela está funcionando normalmente. Mas eu quero dizer a você, preste atenção e anote bem isso aí, que mesmo quando esses hormônios estão na faixa dita normal, pelos valores de referência dos laboratórios, pode ser que sua tireoide não esteja funcionando bem. Pode ser. Daqui a pouco você vai saber por quê. Não sai daí, sustenta aí, tá? Muito bem. Então, continuando descrevendo a tireoide. A gente já falou da glândula, né, como é a estrutura dela, que ela é endócrina, coisa e tal. Agora, quais são as principais doenças da tireoide? Uma que era a principal durante muito tempo, era o bócio endêmico, quando ela crescia, inchava, ficava um pescoção aqui assim. Hoje em dia é muito rara. Por que é muito rara, professor? Porque o governo obrigou as empresas a repor no sal, que elas dizem que é sal, aquela porcaria de laboratório, de supermercado, que se chama sal e não é sal, é cloreto de magnésio, tá? O governo obrigou a repor de volta o iodo que tiraram no refinamento. Então, o sal brasileiro precisa ser iodado. E essa providência simples normalizou. Acabou com o bócio endêmico, que era endêmico mesmo, era muita gente que tinha nesse país, problemas seríssimos, as pessoas não trabalhavam e ficavam transtornadas pela falta de iodo, que gerava um mau funcionamento da tireoide, que gerava um mau funcionamento do corpo todo, né? E aí o governo acabou com isso, obrigando as empresas a colocar no sal de cozinha vendido no laboratório o iodo. Então, o sal agora já está iodado. Daí um perigo de certas terapias com iodo, quando não se dosa o iodo no corpo da pessoa e nem sequer se investiga o que é que causou o hipotireoidismo, e aí se manda a pessoa tomar iodo assim, à torta e à direita, e eu diria até irresponsavelmente. O iodo tem suas ações, o iodo é um mineral importante para o corpo, não podemos estar bem sem ele o corpo não funciona bem, mas com excesso dele o corpo também não funciona bem. Portanto, muita gente está perdendo tempo fazendo terapia de iodo quando o problema do mau funcionamento da tireoide é outro. E muita gente que está com problema de mau funcionamento da tireoide realmente precisa de iodo. Aí toma iodo e dá certo. Aí espalha-se a notícia, tireoide é iodo e pronto. Não, nem sempre. Porque há várias causas de distúrbio da tireoide, como há vários distúrbios da tireoide. Então, vamos centrar agora, para ser didático, quais são os principais distúrbios da tireoide hoje em dia? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, hipotireoidismo, síntese deficiente de hormônio da tireoide, hipo, para baixo. Hiper, excesso de hormônio da tireoide, ok? Tá aí. Segunda coisa importante, o que causa o hipotireoidismo, em grande parte dos casos,
E o que está avançando mais, as principais agressões à tireoide hoje em dia são de doenças autoimunes. E a pior delas, a mais frequente delas, é a tireoidite de Hashimoto. O que é tireoidite? Tireoidite é uma inflamação crônica da tireoide num processo degenerativo dessa glândula. Portanto, a tireoidite de Hashimoto é duas coisas em uma só. É inflamação e degeneração da tireoide, com consequente perda da capacidade de sintetizar seus hormônios. A tireoidite de Hashimoto, entretanto, não é um problema da tireoide. Pode até ser um problema na tireoide, mas não da tireoide. Porque a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. E então, o que acontece é que a tireoide está sendo atacada pelas próprias células de defesa do corpo. E o que tem que se fazer é descobrir as causas da doença autoimune e cessar a doença autoimune para não haver mais agressão à tireoide. Nesse caso, o tratamento não é a tireoide, ela é vítima. Ela não é que está causando isso, você me entende? Existe também outra doença autoimune que é menos conhecida do que a tireoidite de Hashimoto e que se parece muito com a tireoidite de Hashimoto, que é a doença de Graves. É muito parecida, se parece demais, até em resultados de exames, mas são coisas um tanto quanto diferentes para o diagnóstico. Entretanto, é bom saber que todas duas são doenças autoimunes, ok? Portanto, doenças de autoagressão. E outra coisa que a gente entende que aparece na tireoide, muitas vezes, são os nódulos, né? Os nódulos e cistos que poderão, se não bem cuidados, evoluir para um problema mais sério, como, por exemplo, um câncer da tireoide. Então, quando você fizer um exame, presta bem atenção no que eu estou te dizendo, hein? E esse vídeo pode salvar muitas pessoas e muitas tireoides, se você me ajudar e passar ele à frente. Quando você fizer um exame da tireoide e você vê que tem uma ultrassonografia da tireoide, peça ao seu médico para fazer isso preventivamente. Você fez uma ultrassonografia da tireoide e tiver lá um cistozinho, um nódulozinho, ele for muito pequeno, contornos bem nítidos, quando você perguntar, e agora o que eu vou fazer? Você vai ouvir uma frase muito comum, vamos acompanhar. Não caia nessa. Não. Pergunte logo, acompanhar até onde? Posso saber até onde vamos acompanhar? Até virar um câncer? Para então ir tratar e tirar minha tireoide, eu ficar tomando remédio, hormônio tireoidiano de fora para o resto da vida? Não. Quando você tiver formação de pólipos, cistos, nódulos e tumores, saiba que o seu corpo está com um metabolismo equivocado, desequilibrado e está produzindo essas coisas. Portanto, não é vamos acompanhar porque no momento não oferece perigo, não. É quando não oferece perigo que devemos resolver. E a solução aí está na correção do estilo de vida. Portanto, vai um profissional que corrige o teu estilo de vida e você vai ver que você vai se livrando desses nódulos, porque eles são uma consequência do teu estilo de vida. Alguma coisa no teu corpo não está funcionando bem, que está se formando nódulos, cistos, pólipos em várias partes do corpo, inclusive nódulos e cistos na tua tireoide. Como tu só tens uma tireoide, e ela é importantíssima para o equilíbrio de todo o teu corpo, saiba que você precisa. Sabe, quando você não tem os hormônios da tireoide, o teu metabolismo do cálcio se desgoverna, teus dentes enfraquecem, teus ossos enfraquecem. Quando a tua tireoide não está funcionando bem, ela não consegue regular isso. Mas não é só iodo ou a parte, tudo que já lhes falei. Eu quero dizer agora várias coisas que podem contribuir para funcionar mal a tua tireoide. Você sabia que se você tiver
Já com hipotireoidismo, você pode estar comendo tudo natural e ofendendo a tua tireoide? Você sabia disso? Pois eu vou te contar agora, viu? Vou te contar agora. Agora deixa eu chegar mais perto de você aqui. Existe uma classe de vegetais chamados crucíferas. Guarda isso aí, crucíferas. E muitas das crucíferas têm um alcaloide, que é um fitonutriente chamado goitrogenina. As goitrogeninas são alcaloides muito bons. Eles entram no corpo da gente e ajudam a debelar os processos inflamatórios. Portanto, esses alimentos, como couve-flor, couve-folha, brócolis, repolho, estou citando apenas alguns exemplares desse grupo. Esses alimentos que são naturais, que são bons para o corpo da gente, porque nutrem a gente, a soja, né? Todos eles têm goitrogenina. E quando tem goitrogenina, se a gente tiver hipotireoidismo, ele já baixa mais ainda a síntese de hormônio da tireoide. Ok? Então, quem tem alguma alteração para baixo nos hormônios da tireoide, mesmo que esteja dentro da faixa normal do exame de sangue, mas esteja muito próximo do nível mínimo, ainda não está anormal, ainda não está considerado baixo, mas está mostrando uma tendência no exame de baixa, para de comer esses vegetais crus. Come eles cozidos, porque no cozimento, o cozimento desfaz a goitrogenina. Ela não suporta o crescimento, o cozimento. Você perde o bom dela, que é o efeito anti-inflamatório, que ajuda o teu corpo, mas também você diminui essa coisa de você colocar goitrogenina muito, aí você baixar os hormônios da tireoide. Você sabia disso? Então, agora você sabe, não é? Existem aqui alguns amigos que estão aqui comigo em forma de livros, não é? E então, eu vou conversar com você agora para lhe ensinar como você deve comer adequadamente. Mas eu tenho tanta coisa para falar com você hoje, tanta coisa importante. Eu tenho tanta informação boa para te dar, sabe? Que você, quando sair, se você fica até o fim desse vídeo, quando você sair daqui, você vai sair realmente muito bem informado. Mas está aqui o livro de James Balk e Mark Stengel, um médico, outro nutricionista, Tratamentos Naturais, um guia completo para tratar problemas de saúde e terapias naturais. E eles vão dizer agora para a gente, com mais propriedade, não é? O que é que a gente deve comer e o que é que a gente não deve comer. Eu já disse alguma coisa, mas deixa eles falarem com a gente, tá bom? Então, eles dizem aqui, olha, alimentação em caso de hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto, porque a tireoidite de Hashimoto é uma das maiores causas do hipotireoidismo. Então, diz aqui, olha só, podemos afirmar que o hipotireoidismo é observado com mais frequência em regiões afastadas do mar, onde alimentos ricos em iodo são menos disponíveis. Aí ele começa mostrando a importância do iodo, né? Se você sofre de hipertireoidismo ou de hipotireoidismo, é útil consumir bastante hortaliças marinhas, como algas marinhas, algas nori, alga combo, peixes, sal marinho integral, porque tem iodo, não é isso? São bons demais. Os ácidos graxos essenciais encontrados nas sementes de linhaça, nozes e o óleo de peixe, aí vem o ômega 3 que a gente compra, né? Eu uso o Nutrilite, vocês sabem disso já, não é? São importantes e exponenciais para o funcionamento da tireoide. Alimentos a evitar. Vê lá o que ele vai dizer, que é a mesma coisa que eu lhes disse. Determinadas hortaliças conhecidas como substâncias goitrogênicas podem suprimir a função tireoidiana. Suprimir. Entre elas, couve, brócolis, couve-flor, repolho, soja, couve de Bruxelas,
é preciso cozinhá-las para poder se manter o nível adequado de nutrição. Estou dizendo que é para tirar essas hortaliças? Não, estou dizendo que é para só comê-las cozidas quando você tiver tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo. Professor, e quando eu tiver hipertireoidismo? Coma crua, para baixar, ok? E normalizar. Perfeito? Muito bem. Continua aqui o doutor James Balk. Ele diz: nunca se deve tomar água de torneira, mas as pessoas com hipotireoidismo devem ser especialmente cautelosas neste sentido. Em geral, a água de torneira contém abundante flúor e cloro, duas substâncias químicas que inibem a capacidade de absorção de iodo pela tireoide. Consequentemente, o iodo pode estar normal no corpo, está até em maior quantidade, mas não fazer efeito na tireoide porque você está tendo contato com cloro e com substâncias de água não filtrada adequadamente e tirado o cloro dela, né? Olha essa aqui. O hipotireoidismo também pode ter como origem a deficiência de diversos outros minerais, desbancando essa ideia de que é só colocar iodo e se resolve. Entre eles, zinco, selênio e cobre. A deficiência do aminoácido tirosina costuma ser apresentada por pacientes com hipotireoidismo. Para ingerir quantidade suficiente desse nutriente, incorpore à sua alimentação semente de abóbora, feijões, amêndoa, produtos de soja cozidos e peixes, ok? Então, olha, isso é o metabolismo da gente, o que o autor diz aqui, o que esses dois autores, né, dizem aqui, um médico e um nutricionista, e informaram a gente adequadamente. Eu quero, nesse momento que a gente está atingindo um pouco mais já da metade do programa, fazer uma pausa aqui para dizer a você que eu estou muito grato, me sinto muito reconhecido porque você colocou o seu joinha sem que nem eu pedisse, né? Eu prefiro gastar o meu tempo agradecendo àqueles que colocam o seu joinha aí, porque esses são aquelas pessoas que reconhecem o nosso trabalho, a informação útil e a instrução útil que a gente dá, e que ao colocar o joinha, uma coisa tão simples, dê um toque aí, né? Você ajuda o algoritmo do YouTube a reconhecer esse vídeo como sendo útil e a divulgá-lo para outras pessoas que precisam dessas informações porque estão aí morrendo sem saber o que é que tem. E agora eu vou passar a dar a você uma informação preciosíssima. E para isso eu vou ter que contrariar alguns grupos profissionais, tá bom? Então chega para cá para a minha informação preciosíssima te atingir, embora ela contrarie alguns grupos de profissionais. Nem sempre, como eu já disse a você, e agora eu vou desenvolver. O TSH normal, o T3 normal e o T4 normal é sinal de que a tua tireoide está boa. Nem sempre. Geralmente, esses hormônios são avaliados no sangue. Eu te dou uma sugestão. Se você está com todos esses sintomas que eu já falei, está sentindo fraco, as unhas estão descascando muito, quebradiças, parece não ter força nas pernas, está perdendo a disposição, a acuidade mental, está ficando meio triste, meio deprê, está sem ânimo para fazer as coisas, sente que a temperatura do corpo caiu, está meio para baixo, sem iniciativa, sem vontade de trabalhar como tinha antes. Se você sente que o seu coração, às vezes, dá umas aceleradas, que os músculos doem, até ardem um pouco, e outros tantos sintomas, né? Problema com os dentes, problema com a gengiva, problema com os ossos. Se você está assim, sua vista também não está boa,
Quem sabe não é o seu problema de tireoide. E é possível que você já tenha feito os exames e tenha recebido tá tudo normal. Nem sempre tá. Repita esses exames na urina e na saliva. Faça o nível dos hormônios da tireoide na urina, na saliva e no sangue. Peça os 3, tá bom? Peça os 3 para testar muito bem. Agora tem outra coisa. Chega aqui. Eu vou falar a vocês da minha experiência pessoal como consultor de saúde, tudo bem? Minha experiência pessoal, 42 anos de experiência como consultor de saúde. Eu vou falar para vocês agora. A faixa que os laboratórios colocam para um TSH normal é entre 0,5 e 5,5, mais ou menos, ou perto disso. Perto disso. Não acredite. Para muitas pessoas, não quero dizer que todos, para muitas pessoas, um TSH acima de 2, acima de 2,2, já revela algum problema. Quando é que o TSH sobe? O TSH sobe quando a tireoide perdeu sua capacidade de produzir seus hormônios. Porque aí é um controle, entende? Você vai entender agora. Hipófise, base do cérebro, produz o hormônio TSH, hormônio estimulante da tireoide. Joga na corrente sanguínea, o sangue leva para a tireoide. Esse hormônio estimula a tireoide a produzir o hormônio dela. E a tireoide vai produzindo. A tireoide não é como as outras glândulas, não, que produz e joga na corrente sanguínea. Produz e joga na corrente sanguínea, não é assim, não. Ela é uma glândula vesiculosa, ela tem várias vesículas, vários saquinhos onde ela armazena o hormônio dela. Porque ela não produz o hormônio dela com muita força, com muita rapidez. Se o corpo precisar rapidamente, as células da glândula tiram desses depósitos e já jogam no sangue, porque tem reserva. Mas, quando a tireoide perde essa capacidade de sintetizar os hormônios dela, aí a hipófise fica mandando cada vez maior quantidade do hormônio TSH, na tentativa de estimular a hipófise, e a hipófise está recebendo, mas não está reagindo, porque ela está afetada, está doente, está degenerando, está inflamada, está cheia de nódulos e cistos, ela não pode reagir ao estímulo da hipófise. Mas quando você tem um TSH acima de 2,2, não quer dizer que a sua hipófise esteja doente, mas quer dizer que ela está perdendo paulatinamente a eficácia dela. E eu recebo, quando eu olho os exames das pessoas, eu vejo que quando a pessoa não tem queixas nenhumas relativas a hipotireoidismo, o TSH dela está 1,1, 1,4, 1,2, percebe? Pode estar até 1,8, ok? Mas quando a tireoide da pessoa, quando o TSH, nível dele no sangue, passa de 2,2, ainda está longe na faixa normal, 2,2, 2,5, 3, 3,5, 4, ainda é dito normal, porque está no parâmetro normal. Mas isso já está me mostrando que a tireoide dessa pessoa não está funcionando bem, porque ela está precisando ser superestimulada pelo TSH para funcionar. Você está me entendendo isso? E aí eu começo a dizer a essa pessoa, olha, você precisa ir no profissional de saúde para ele fazer uma ultrassonografia, ver como é que está e tudo mais. E aí eu começo a fazer perguntas sobre doenças autoimunes. E não raro, tireoidite de Hashimoto está na área. Não raro, ela está na área. Sabe, meus queridos, a tireoidite de Hashimoto muda o parênquima da glândula. A glândula passa a ter um parênquima. Parênquima é o tecido da glândula, que assemelha-se a um tecido com degenerações.
e aí a pessoa está degenerando, né? Como é que se faz, você aí em casa, para poder ter um combate a essa tireoidite Hashimoto? Evidentemente que você, se tiver isso, já deve estar tomando algum remédio para inibir a força com que o seu sistema de defesa está inflamando sua tireoide. Mas eu queria que você soubesse que o que você mais precisa é de um intestino limpo. Eu vou lhe dar algumas dicas. Em vez de comer crucíferas cruas, pelos motivos que eu já lhe disse, também tire da sua alimentação os lácteos, o leite e seus derivados, e tire também o que tem glúten. Tudo que tem glúten. Tire isso da sua alimentação. Mais que isso, veja com um profissional de nutrição, com um profissional que possa ter a formação para lhe orientar, como é que está o balanço de ômega 3 e ômega 6 dentro do seu corpo. Porque se você já tem uma doença inflamatória e o ômega 6 está numa proporção muito desequilibrada do ômega 3, você vai ter uma exacerbação dessa inflamação e uma degeneração maior da sua tireoide. Você me entende? Então, é preciso que você cuide dessas coisas, tá? E agora, para fechar, antes de ir conversar com você que está aqui me acompanhando, viu? Vocês, para fechar, eu vou dizer a você, vou dar uma dica, programa curto como esse, não dá para a gente abranger tudo da tireoide, mas eu acho que as informações que eu te dei já são muito importantes, já dá para você ter uma noção da coisa, não é? Então, já sabe, não é? Quando você for desconfiar um pouco da sua tireoide, se o seu médico pedir apenas TSH, T3 e T4, peça a ele, doutor, dá para o senhor pedir o anticorpo anti-tireoglobulina e o anti-TPO também? Ah, para que você quer isso? Doutor, eu preciso ver se eu tenho doença autoimune. E eu gostaria que o senhor pedisse o anticorpo anti-tireoglobulina e o anti-TPO. E o senhor também pode pedir o anticorpo anti-TSH. Peça para mim, para eu ver se o problema de TSH é desregulação da minha glândula ou se tem algum anticorpo que esteja barrando o efeito do meu hormônio estimulante da tireoide. Cerque-se de todas as seguranças. Entende? Anote, veja esse vídeo de novo, anote todas as dicas preciosas que eu estou te dando aqui, para que você faça, ou peça ao seu médico o seu exame da tireoide da melhor forma possível, tá bom? E aí, se você quiser um tratamento complementar, procure um profissional de terapia natural, ok? Porque o profissional de terapia natural, ele poderá ajudar você. E esse profissional, ele não trata doença da tireoide, ele trata o que causa a doença, percebe? A medicina convencional trata as doenças da tireoide, e o profissional de terapia natural complementar trata aquilo que causa as doenças. Ele vai ajudar você com sua alimentação, ele vai ajudar você com tudo. E o profissional de nutrição também te ajuda muito tratando você com o próprio alimento, porque alimento é remédio, ok? E alimento também é veneno. Depende do que você comer, não é? Bom, agora vamos dar uma fechada aqui, antes de conversar com os amigos, com a instrução que eu prometi no início do programa sobre como você pode perceber se você está com uma possível, um possível hipotireoidismo. Você quer saber? Você quer saber mesmo? É importante para você? Vai lá, é fácil demais. Você vai ver, é fácil demais isso. Então, presta atenção. Se você estiver sentindo essa sintomatologia que eu lhe disse, já desde o início do programa, não vou repetir porque já disse várias vezes, mas se você quiser, você que chegou depois, você que pegou esse vídeo andando, você que chegou depois aqui na sala, vai para o início do programa, porque eu abro o programa dizendo aí mais de 20 sintomas
que podem estar ocorrendo e você pensando que outra coisa é tireoidite ou hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto. Mas vamos lá. Vamos ver, como é que a gente sabe se a gente tem hipotireoidismo, se a tireoide da gente não está funcionando bem? Você sabe que existe no corpo da gente uma coisa chamada temperatura basal. É o metabolismo que gera isso, tá bem? Temperatura basal. A temperatura basal da gente, ela está em torno de 36,5 a 36,8. Fica girando, baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, é normal, não é? Temperatura externa do corpo, tá? 36,5, 36,8, ok? Aí você faz o seguinte, você vai dormir e leva para perto da sua cama uma cadeira, um banquinho. Você coloca lá um caderninho e coloca um termômetro, ok? Antes de você ir dormir, você sacode o termômetro para baixar bem aquela coluna de mercúrio dele. Melhor um termômetro de mercúrio, tá? Coloque ele lá, tá bom? Para ele baixar bem. Tá lá embaixo ele, tá medindo 35, 35,5, por aí assim. Ok, deixa ele lá, pertinho aqui da sua cama, ao alcance da sua mão. Tá certo? Papelzinho, canetinha e o teu termômetro lá. Vai dormir. Quando você acordar, não levanta. Não levanta. Estende debaixo do braço. Põe ele debaixo do braço. Ok? E aí o que é que você vai fazer? Põe o termômetro embaixo do braço, baixa e fica lá quietinho, não te mexe. Se você se levantar e for fazer isso depois, quando você começa a se movimentar, o seu metabolismo acelera e a sua temperatura basal pode subir muito. Fica lá. Daqui a 10 minutos, conta os 10 minutinhos lá, você já levou também o seu celular, né? Botou ele lá perto, esqueci de dizer isso. Daqui a 10 minutos, você tira o termômetro e vê a sua temperatura. Se ela tiver abaixo de 36, você anota a temperatura lá no caderninho. No segundo dia, você faz isso de novo. Ó, acordou, não levanta da cama, não te mexe muito, pega o termômetro com cuidado, embaixo do braço. Fecha e fica lá 10 minutinhos, olha, sem se mexer. Aí passou os 10 minutos, olha quanto está lá no termômetro e anota. Quando você fizer isso 3 dias, você soma as 3 medidas e divide por 3. Está aí a sua temperatura basal enquanto você está dormindo. Se ela der a menos de 36, se ela tiver, a média tiver mais baixa do que 36, é possível que você esteja com hipotireoidismo. E quanto mais baixa ela tiver, é mais provável ainda que você tenha hipotireoidismo. Você gostou da dica? Aí o que é que você vai fazer? Já vai se diagnosticar com hipotireoidismo? Não. Você vai procurar o seu profissional assistente de saúde, você vai pedir a ele que ele solicite os exames que eu já lhe disse aqui nesse vídeo, para comprovar ou não se você de fato tem o hipotireoidismo. Entende? Você vai ver que a possibilidade desse simples exame caseiro, você sozinho, a possibilidade de acertar é de mais de 90%. Ok? Muito bem. Minha boa gente, eu espero que eu tenha sido muito útil a vocês no dia de hoje. E você que não conhece esse programa, esse é o programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades. Ele é um programa que acontece todas as terças-feiras, às 4h, e é um programa sempre ao vivo para que eu possa desfrutar dessa companhia maravilhosa dos meus inscritos no canal e que me seguem e que estão aqui comigo fazendo sempre esse programa, não é? E então a gente está saudando todos eles, são muitos aqui, não é? A gente está saudando todos eles e vamos ver aqui se alguns têm algumas perguntas. Aqui a gente tem muita gente, a Eliane dizendo que está aprendendo muito. Fico feliz quando vocês manifestam isso. Peço a vocês
que vocês, além do seu likezinho, que eu sou muito obrigado aos que colocaram seu likezinho aí, mas além disso, inscreva-se no canal, acione o sininho e compartilhe esse material com os seus grupos e as pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a Miss Artes, eu tenho esse nódulo pequeno e o cisto nos dois lados. E o médico disse bem isso, o que eu disse, não é, Miss Artes? Que ia acompanhar, que era bem pequenino. Não está fazendo nada, mas é o tipo da coisa. O profissional aprendeu a tratar quando é doença. Enquanto não é, vamos acompanhar. Acompanhar até onde? Você perguntou a ele, Miss Artes? Acompanhar até onde? Até virar doença? Por que não trato preventivamente antes de virar doença? Então, Miss Arte, quando o corpo está formando pólipos, nódulos, cistos e tumores, é porque tem algum desajuste metabólico. É importante ver que desajuste metabólico é esse, Miss Arte, para contorná-lo e não só esse cisto parar de progredir, como também ele regredir, tá bem? Tem como desaparecer esse nódulo cisto da tireoide? Tem sim, a gente não pode dizer que todos eles vão desaparecer, mas boa parte deles desaparece quando a gente descobre as causas disso e conserta os hábitos de estilo de vida que estão propiciando isso aí, tá certo? Aldeci Santana diz aqui, acompanhar até virar um câncer, infelizmente. É isso mesmo, Aldeci. Infelizmente é isso, não tenha dúvida. Lidiane, porque já faz 1 ano também que mudei meu estilo de vida. Ok, deve estar dizendo que as melhoras dela, né? Eu não vi bem o que... lá em cima tem Lidiane dizendo, faz 1 ano que fiz esse exame, vou repetir de novo. Ok, perfeitamente, é bom sempre, não é repetir. Muito bem. Que mais aqui? Lidiane Rocha, quero saber de tudo, todas as suas informações são de grande importância. Ok, Lidiane, vamos lá, não é? Deixa eu ver se tem mais gente por aqui. Elaine Macário. E quando o TSH está alto e os hormônios estão normais? Bom, nós podemos ter alguns distúrbios. TSH está alto e os hormônios normais. Experimenta fazer o exame dos hormônios pela saliva e pela urina e me ver como é que vai dar, tá bom? Porque a referência do sangue não é a ideal, sozinha, para se fazer isso. É uma boa referência, mas sozinha não. E experimenta fazer a ultrassonografia da tireoide também, tá bom? Para ver se está tudo normalzinho, tá certo? Muito bem. T3 e T4, exatamente. Se eles estão normais e o TSH está alto, então vamos fazer os exames complementares, tá certo? Nível de anticorpo antitireoglobulina, anti-TPO e outros exames necessários para que se investigue tudo para ver o que é. Inclusive, se há algum problema na própria hipófise que não está reconhecendo o TSH alto. Mas nem sempre o TSH alto no sangue é porque está alto. A gente tem que confirmar na urina e na saliva também. Muito bem. Vamos aqui para Elaine outra vez. Se a tireoide estiver superestimulada pelo TSH, é o caso de hipertireoidismo ou vice-versa? É assim, Elaine Macário? A tireoide não joga o hormônio dela no sangue e ele não circula no corpo todo? Então, se a hipófise estimula a tireoide e ela produz hormônio demais, a hipófise, o sangue vai passar na tireoide, o sangue vai passar na hipófise com hormônio tireoidiano demais. Aí o que a tireoide faz? Quando ela vê que tem hormônio tireoidiano demais no corpo, ela para momentaneamente de produzir o TSH para não estimular mais a tireoide. Entende?
é um feedback. Um avisa para o outro e eles se harmonizam, tá certo? Quando a tireoide produz pouco hormônio, o TSH aumenta. Quando ela já produz hormônio, o TSH desce, para manter a normalidade. Agora, se a hipófise não está reconhecendo o hormônio da tireoide no sangue e está produzindo TSH assim mesmo, tem um distúrbio aí. Precisa ser investigado. Pode ser também que ela esteja produzindo porque o sangue pode estar avisando que tem TSH suficiente, aliás, que tem hormônio da tireoide suficiente e não tem isso tudo. Como é que a gente confirma? O teste dos hormônios na urina e na saliva, principalmente, ok? Então, de posse disso, a gente pode trabalhar melhor aí, tá certo? Muito bem. Então, vamos para aqui. Tem aqui um jornal. O jornal aqui, quem escreveu foi a Elaine mesmo. Verdade. Quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo não pode comer alimentos crus? Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu disse que não deve comer crucíferas, certo? As hortaliças da família das crucíferas. E eu nomeei todas elas aqui, não é? Couve-flor, couve de Bruxelas, couve-folha, brócolis, não foi isso? E alguns outros, como soja, por exemplo, porque tem goitrogenina. Mas basta cozinhar e a goitrogenina se desfaz praticamente toda. Então, outros alimentos de outros grupos não têm goitrogenina, pode comer cru à vontade, tá bom? Ficou claro isso? Muito bem. Então, vamos à frente, né? Ok, obrigado pelo seu joinha, Lidiane. Marinês, professor, pode assistir novamente esse vídeo? Minha querida, termina aqui, eu edito, coloco a capinha e ponho no canal. É só me dar aí uns 5, 10 minutos e ele já está no canal, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar, colocar no seu WhatsApp, o que você quiser, viu? Ele vai para lá, tá? Deixa eu ver aqui, a Neuma, tá, já fiz exame e estou preocupada. Ok, Neuma. Então, vamos ter a atitude para tomar uma providência, que é para trocar a preocupação pela providência e começar a tratar. Já te dei muitas dicas aqui com alimentação, o resto procure um profissional, né, um endocrinologista, para conversar com ele a respeito da sua glândula, e um terapeuta natural para que ele faça o tratamento complementar com relação às causas, tá certo? E aí você deixa de ficar preocupada, porque vai se tratar adequadamente, certo? Uda, a Selga e o Bredo também estão na lista? Sim, tem pouca goitrogenina, mas tem um pouquinho, tá bem? Melhor não comer ou comer cozido, né? Neuma, tem que emagrecer? Ah, sim, sim. Dependendo do metabolismo da pessoa, poderemos ter oscilação de peso também, Neuma. Simone Vilela, tem muita gente aqui, professor, prestigiando sua live maravilhosa. Que bom, Simone, maravilha. Ok. Sou irmã de Cibele, de Sorocaba, sempre te seguindo, nosso mestre. Ok, obrigado. Um abraço para Cibele, também para você, Simone. Muito bem. Meus queridos, eu creio que já atendemos a todos. Obrigado pela nota, Marinês Limeira. Chegou também o tempo de fechar o programa e muita gratidão minha pelo seu joinha aí. Ele é precioso. Você que não está no canal ainda, saiba que o canal Silvio de Moura Bernardes tem cursos gratuitos somente para os inscritos. Umas novidades no canal estão chegando, aguarde, já estamos confeccionando coisa boa para vocês.
e nós estamos nos despedindo. Quero anunciar para vocês que estamos com um curso gratuito, Saúde do Cérebro, para os inscritos do canal. E entra agora, no início de novembro, um outro curso gratuito que se chama Saúde da Boca, também gratuito, só para inscritos do canal. Tá vendo como é bom se inscrever? Ok. E tem também cursos pagos, que a gente faz, como um curso que está bombando aí, que é o Alimentação Saudável, Saborosa e Barata. Você pode se inscrever neste curso. Na descrição desse vídeo, que vai ficar no canal, está a forma de você, ou as formas de você contactar comigo, tá certo? Se você quiser conversar sobre alguma coisa, marcar sua consulta, ou participar de algum curso, ou saber de alguma outra coisa, olha, você entra em contato comigo pelos contatos que estão escritos na descrição do vídeo, certo? Gorete Guimarães, muitíssimo obrigada, professor, que riqueza de informação e humanismo. Deus abençoe grandemente. Deus seja louvado. Vamos dar o nosso like. Olha aí, excelente. Olha aí, essa é do canal mesmo, viu? Essa é do canal mesmo. Ok. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês. Fui, minha gente. Até sexta-feira no programa Papo Saudável com Silvio Bernardo ao meio-dia. Você almoça comigo e a gente vai colocando coisa boa para você, tá bom? E na próxima terça tem mais. Agora terminou a série, viu? Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é o vídeo 5 de uma série de 5 vídeos sobre hormônios. Tá certo? Primeiro, pregnenolona. Segundo programa foi melatonina. Terceiro programa foi hormônios... hormônios sexuais, não é? Agora, o quinto programa é sobre hormônios da tireoide. Eu me despeço de vocês. Tchau, minha gente.